Boa noite, pessoal. Estou aqui aguardando a sua chegada, ok? Em mais uma semana que se inicia e com ela iniciamos novamente o Eu, Você e a Bíblia, dando continuidade ao nosso estudo baseado no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos bater um papo olhando para Marcos, capítulo 12. Começamos o capítulo 12 de Marcos capítulo 12, versículos de 1 a 12. Na verdade, esse texto ele está fechando aquilo que Marcos narrou para a gente no capítulo 11, ok? Não dava tempo de chegar até ele, nós deveríamos ter abordado até esse texto, mas esse texto de Marcos 12 que nós vamos ver hoje, ele vai fundamentar claramente aquilo que nós vimos a respeito de Marcos 11, tá bom? E vai ficar mais claro ainda a questão da maldição de Jesus lá, sobre a figueira e tudo mais. Então, deixa eu saudar aqui o pessoal que está chegando. Já coloquei aqui o texto, vou fixar Marcos 12, 1 a 12. Olá, Ana. Olá, Ana, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Brígida. Bem-vinda também. Quem mais que está surgindo por aqui, chegando por aqui? Olá, Eliana, bem-vinda. Estou aqui aguardando a chegada do pessoal, ok? Fala, Toninho, que bom que você está conosco hoje, meu amado. Olá, Sônia Casais, bem-vinda também. Olá, Simone. Pessoal chegando aí para mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia, ok? Começando agora. Muito bem, vamos lá, vamos estar juntos durante essa semana. Hoje nós vamos conversar sobre Marcos 12, versos de 1 a 12. Já pega aí a sua Bíblia, abra o texto, deixa aberto aí. Vou dar uns minutinhos ainda. Falar nisso, cadê meu relógio? Vou pegar meu relógio. Ok, estou com ele aqui, vou dar mais alguns minutinhos então, ainda aguardando o pessoal chegar por aqui, como a gente tem feito sempre. A gente aguarda um pouquinho depois das 6, enquanto isso o pessoal vai chegando. Deixa eu ver quem foi entrando depois que eu saí para pegar o relógio. Arnaldo, legal, meu querido. Giancarlo, bem-vindo. Serginho Neto, fala meu brother, tava com saudade de você aqui, cara. Bem-vindo. Olá, Maristela, bem-vinda também. Vamos a mais uns 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos aqui. Então, se você entrou, não saia, por favor, permaneça aí. A gente já está começando a nossa live. Estamos iniciando aí uma nova semana, dando continuidade ao Eu, Você e a Bíblia com o Evangelho de Marcos, ok? Então, hoje, como está fixado aí, nós vamos ver o capítulo 12, versículos 1 a 12, que vai fechar para a gente aquilo que Marcos capítulo 11 nos ensinou, ok? Então, na verdade, o capítulo 11, aquilo que está sendo tratado no capítulo 11, ele fecha agora aqui no capítulo 12 com essa parábola que nós vamos ver sendo contada por Jesus. Quem mais entrou aqui? Olá, Ivanilda, bem-vinda, bem-vinda, Márcia. Muito bom ter vocês aqui com a gente também, começando a semana com Eu, Você e a Bíblia. Deixa eu ver aqui o nosso horário. Ok, vamos orar. Eu vou orar, enquanto isso as pessoas continuam entrando por aqui. Olá, Cristina, Giovanni, bem-vindos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por mais uma semana que se inicia. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem operado em nossas vidas, o Senhor tem trazido da sua vida para nós, tem nos feito fluir através da vida de Jesus. Obrigado porque o poder da ressurreição de Jesus opera em nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Obrigado por uma nova semana que se inicia. Queremos caminhar essa semana debaixo do teu governo, em obediência
a tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Queremos nos render a ti, queremos ser vencidos pelo teu amor, vencidos pela tua palavra. Nós colocamos a vida de cada pessoa que está aqui nessa live, cada pessoa que já entrou, cada pessoa que ainda vai entrar, cada pessoa que vai ter contato com aquilo, Espírito Santo, que o Senhor quer comunicar conosco através desse tempo aqui. Nós pedimos que o Senhor estabilize as nossas internets para que a gente possa ter uma boa transmissão. Nós oramos também agora em favor de todas aquelas pessoas próximas ou não a nós que estão lidando com uma intensa batalha em relação à enfermidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo avanço da tua cura, destruindo o poder desse vírus maligno chamado coronavírus. Muito obrigado. Obrigado porque o número de mortes tem diminuído, o número de pessoas curadas tem aumentado, o número de pessoas que contraem a doença também tem diminuído. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós temos a certeza absoluta de que se não fosse a tua boa mão, a tua mão graciosa, nós teríamos uma catástrofe, uma calamidade muito maior do que essa que tem sido apresentada para a gente. Então nós damos a ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Muito obrigado. Nós cremos que o Senhor está trazendo um avanço de cura. E agora nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o poder de cura do Senhor visite, toque cada uma das pessoas que estão sofrendo por estarem contraídas desse vírus, ó Senhor, em nome de Jesus, que esse vírus morra, que os órgãos das pessoas respondam aos tratamentos que estão sendo feitos, para que possa, Senhor Deus, haver cura em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Mas também queremos apresentar diante do Senhor outras pessoas que lutam com outros tipos de enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos que o teu reino venha, que se manifeste entre nós agora aquilo que é guardado, para que desfrutemos disso na eternidade, que o teu reino venha, que haja na terra aquilo que está no céu a saúde perfeita. Nós pedimos que haja, Senhor Deus, um mover maior de saúde, de cura no nosso meio, nessa geração, Senhor, agora, em nome de Jesus nós te pedimos por isso, Senhor. Pedimos também por aquelas pessoas que estão abaladas emocionalmente. Jesus, nós te pedimos, traz da tua paz, inunde as pessoas com a tua paz. O Senhor disse que nos daria da tua paz, a tua paz é uma promessa e nós desfrutamos dela à medida que nós nos relacionamos com o Senhor. Então, Deus, que as pessoas que te conhecem e que estão vivendo sem paz possam ter a consciência que precisam aprofundar a intimidade delas com o Senhor. Porque em ti, Jesus, está a nossa paz. E aqueles que não te conhecem, que nós sejamos portadores dessa paz para a vida deles. Espírito Santo, nós pedimos também que o Senhor fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui, para ver quem entrou, depois que eu já estava orando. Olá, Osvaldo, bem-vindo. Janaíne, bem-vinda. Ian, bem-vindo também. Viviane, bem-vinda. Débora Gondinho, bem-vinda. Saudade de você, querida. Faz tempinho que eu não te vejo por aqui. Fala, Camille. Que bom que você está aqui. Ana Kelly, bem-vinda também. Ok. Amém. Muito bem, então vamos lá. Eu quero fazer assim. Eu vou ler o capítulo 12, dos versículos 1 a 12, ok? E depois, então, eu vou comentar algumas coisas, retomando um pouquinho o capítulo 11, porque, como eu falei, o capítulo 12 de Marcos, ele, na verdade, fecha aquilo que estava sendo apresentado para a gente no capítulo 11. Então o texto diz assim: Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Então veja, Jesus então passou a ministrar por meio de parábolas, ou seja, dentro daquilo que está acontecendo no capítulo 11, você vai ver Jesus dando continuidade, ensinando-os agora através de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois, arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem.
Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. E este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores, ou outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Isto procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Então veja, a história deixa claro para a gente que Jesus conta, o texto deixa claro para a gente que essa história que Jesus conta, ela está envolvida com o conflito que Jesus vem enfrentando ao longo do seu ministério com os líderes religiosos da nação de Israel. E o capítulo 11, nós temos a chegada então de Jesus como o Messias, na cidade do Messias, na cidade de Jerusalém. Ele chega sendo aclamado então pela multidão, ele vai até o templo, que é o centro representativo da religiosidade judaica, e ele olha o templo, vai para Betânia então e volta no dia seguinte. Quando ele está voltando no dia seguinte, ele passa e ele vê uma figueira cheia de folhas, mas que não era tempo de figo, e ele vai até aquela figueira esperando encontrar figos. Por quê? Porque ela estava cheia de folhas. Uma figueira aí fora do tempo de figo não deveria ter folhas. Geralmente quando as figueiras na época de Jesus, lá na região dele, quando tem folhas fora do tempo de figo, é sinal que elas ainda têm figos temporões. E Jesus chega até aquela figueira e não há figo nenhum nela. Então Jesus a amaldiçoa e ele vai então para a cidade de Jerusalém novamente. Ele entra no templo, como ele havia feito na noite anterior e apenas observado. E quando ele chega, ele começa já a exercer um juízo contra a estrutura do templo, contra a estrutura religiosa do templo. Ele começa a virar as mesas dos cambistas, a expulsar as pessoas que estavam ali no templo. Essa área do templo onde Jesus está fazendo isso era chamado de Pátio dos Gentios. Os sacerdotes no Antigo Testamento foram orientados de que eles deveriam estar espalhados ali no pátio dos gentios, ensinando os gentios a respeito do Deus de Israel, a como buscá-lo, a como adorá-lo, ajudando-os a se relacionarem com o Deus de Israel, porque o Deus de Israel não era um Deus tribal, ele é o único e verdadeiro Deus, e ele quer ser reconhecido como Deus de toda a terra. Mas só que o que é que os líderes religiosos da época de Jesus fizeram? Eles fizeram do Pátio dos Gentios um lugar de comércio. Então Jesus vai lá e ele derruba tudo, ele bota o pessoal para correr e ele vai embora novamente para Betânia no final do dia. Então ele volta no dia seguinte. Quando ele está voltando no dia seguinte, Pedro e os discípulos veem que aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado porque tinha folha, mas não tinha figo, tinha secado desde a raiz. Jesus tinha dito para ela: nunca jamais ninguém coma fruto de ti novamente. E no dia seguinte, os discípulos de Jesus viram que aquela figueira havia secado por completo. E aí então Pedro chega para Jesus e menciona: Senhor, a figueira que amaldiçoasse secou. E Jesus diz para eles: tende a fé de Deus. Eu vos digo, se qualquer um de vocês disser a este monte, e quando ele fala isso, ele não está falando de qualquer monte, ele está apontando para um monte para o qual ele está apontando é o Monte Sião, onde a cidade de Jerusalém está edificada. Ele diz: se qualquer um disser para este monte, sai daqui e lança-te ao mar, isso acontecerá. Por quê? Porque tanto a questão da figueira quanto a questão do monte, aquilo que Jesus está falando sobre o monte, tem a ver com metáforas
de expressões de juízo que Jesus estava trazendo como Messias sobre a estrutura religiosa da nação de Israel. Então o monte ali que ele está falando é o Monte Sião, que representa o poderio, inabalável da cidade de Israel. E ele está dizendo, olha, essa cidade vai ser julgada porque ela está rejeitando o Messias. Essa cidade, esse monte, qualquer um que tenha a fé de Deus, que disser para esse monte sair daí e lançar-se no mar, isso vai acontecer, ou seja, vai vir juízo sobre essa realidade. E aí Jesus fala sobre, para que isso possa acontecer, se você tem algum ressentimento contra alguma pessoa, você precisa perdoar essa pessoa para que então o perdão de Deus seja uma experiência perceptível na sua vida também. De novo, dentro do contexto que o texto está sendo dito, quem é as pessoas com as quais os judeus tinham ressentimento? Os romanos. Então Jesus aqui está falando sobre eles perdoarem os romanos, que eram aqueles que estavam exercendo domínio sobre a nação de Israel e aos quais Israel esperava que o Messias viesse e o Messias esmagasse. Mas Jesus está ensinando aqui que que eles precisavam, na verdade, perdoar, os romanos, para que eles tivessem a autoridade do reino de Deus fluindo deles com a fé de Deus, trazendo então juízo sobre aquilo que realmente precisava experimentar juízo, que era a estrutura religiosa de Israel. E aí então nós terminamos o capítulo 11 com Jesus tendo um encontro, sendo procurado por alguns mestres da lei e fariseus, tendo a sua autoridade questionada. Eles dizem, com que autoridade você faz essas coisas? Que coisas? Essas coisas que eles estavam falando é ele ter chegado no templo, ter expulsado todo mundo de lá, ter derrubado as mesas e tudo mais. Quem que deu autoridade para ele fazer aquilo? E aí Jesus então vira-se para eles e diz assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês também, se vocês me responderem, eu vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E aí ele diz, o batismo de João é um batismo que vem do céu ou dos homens? E eles ficam sem responder, porque eles dizem, se a gente disser que vem do céu, ele vai nos perguntar por que a gente não acreditava em João. Se a gente disser que vem dos homens, isso não vai deixar a gente bem com o povo, porque o povo acreditava que João era profeta. Os fariseus, os escribas, eles queriam o aplauso das pessoas, eles queriam a admiração das pessoas. Então eles não eram honestos, na verdade, com aquilo que eles acreditavam, porque eles queriam ser apreciados pelos homens, E eles dizem para Jesus que eles não sabiam a resposta, e Jesus diz para eles, então, tampouco eu digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Mas sabe o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês uma história. E aí, então, entra no capítulo 12, no texto que nós acabamos de ler. Veja que o texto do capítulo 12 é uma parábola que Jesus conta, que tem exatamente esse mesmo teor de juízo, sobre a nação de Israel, principalmente sobre a estrutura religiosa, os líderes religiosos de Israel, conforme ele mostrou amaldiçoando a figueira e falando a respeito do monte ser lançado ao mar. E isso é tão claro no texto que o texto termina com aqueles homens que questionaram sobre a autoridade de Jesus, conversando entre si sobre como é que eles conseguiriam prendê-lo, porque eles perceberam que aquela parábola que Jesus havia contado, aquela história que ele havia contado procurando acusá-los daquilo que está inserido na parábola. Mas, novamente, eles têm receio da multidão, porque a multidão admirava Jesus, e eles queriam pegar Jesus afastados da multidão, sem a multidão ficar sabendo que eles haviam prendido Jesus. Então, essa parábola que nós encontramos sendo contada por Jesus aqui, ela é uma parábola que diz respeito à postura, da nação de Israel, mais particularmente a postura dos líderes religiosos de Israel, os escribas, os saduceus e os fariseus, diante do ministério de Jesus, diante da presença de Jesus, Então veja, é uma metáfora, é uma parábola, e uma parábola é uma história que Jesus conta
que tem elementos do dia a dia das pessoas, que são conhecidos das pessoas, mas que tem por detrás disso uma lição concernente à realidade do reino de Deus. Então, como é que é essa parábola aqui? Ele diz que um homem, ele vem e ele planta uma vinha. A vinha, assim como a figueira, eram metáforas que a gente encontra no Antigo Testamento para se referir à nação de Israel, ao povo de Deus, ok? O povo de Deus é a vinha de Deus. Por isso que Jesus diz em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira, ele é a vinha verdadeira, porque no Antigo Testamento essa figura da videira ou da vinha era atribuída à nação de Israel. Então, quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, o que ele está dizendo é a nação de Israel não é a videira verdadeira sou eu. Não é você estar ligado à nação de Israel, não é você ser um judeu de nacionalidade judaica que faz de você parte da vinha de Deus, porque a vinha de Deus não é a nação de Israel, a vinha de Deus sou eu. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz que ele é a videira verdadeira. E aqui ele diz então que o pai plantou que o certo homem plantou uma vinha. Então essa vinha representa aqui o povo de Deus, ok? Que aqui, no contexto imediato do texto, tem a ver com a nação de Israel, que representa o povo de Deus. E aí ele diz que ele arrendou essa vinha que ele plantou para alguns agricultores cuidarem dela. Esses agricultores, dentro da parábola, seriam os líderes religiosos, ok? Da nação de Israel. Os líderes, os reis no Antigo Testamento também, mas principalmente os líderes religiosos e, no caso aqui mais específico de Jesus, principalmente os líderes religiosos da época dele, os fariseus, os escribas, os saduceus, ok? Então, Jesus diz que quando aquela vinha começou a produzir frutos, ou seja, quando era a época do Senhor requerer os frutos da vinha, o Senhor, que era o dono da vinha, requerer os frutos da vinha para ele mandou seus servos, ele enviou servos lá para pegarem os frutos. Mas o que aqueles arrendatários, aquelas pessoas para quem o Senhor daquela vinha havia dado a tarefa de cuidar da vinha, fizeram? Eles, ao invés de darem a parte dos frutos que cabia ao dono da vinha, eles mataram aquele servo que eles espancaram aquele servo que ele enviou. Depois Jesus diz que ele enviou outros servos e eles também espancaram alguns, mataram outros. Quem que são esses servos? Esses servos representam os profetas ao longo da história de Israel. Quando a gente lê a história de Israel, a gente fica sabendo que Deus sempre enviou os profetas para exortar a nação de Israel, exortar os líderes religiosos de Israel quando eles estavam andando nos caminhos contrários à vontade de Deus. E o que os líderes religiosos de Israel faziam era, na verdade, matar os profetas, não dar ouvido aos profetas, assassiná-los, ok? Se você for para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a pregação de Estevão dizendo isso, né? Que eles... essa geração que estava ouvindo Estevão pregar, ele diz: vocês são filhos daqueles que mataram os profetas, que assassinaram os profetas. Na verdade, vocês têm um coração duro como eles, e etc. Então, Jesus está comparando aqui os empregados que foram mandados, né, aos profetas, ok? E aí o dono da vinha diz assim: já sei o que eu vou fazer, eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Você consegue perceber como isso tem a ver com a pessoa de Jesus, com o ministério de Jesus, com a narrativa daquilo que as Escrituras nos ensinam e nos mostram sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus. Então, os profetas foram enviados para a nação de Israel, para corrigir a nação de Israel, para exortar a nação de Israel, para que Israel tivesse seu coração quebrantado, purificado, voltasse ao Senhor, tivesse compromisso com o Senhor. E eles mataram os profetas, e agora o dono da vinha diz: eu vou enviar o meu próprio filho. E o que Deus fez? Deus enviou o seu próprio filho. Jesus é o Filho de Deus, ele enviou o seu próprio filho para que a nação de Israel pudesse reconhecer
o seu pecado, o seu erro, a sua rebelião e pudessem se colocar novamente dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus para a vida deles e cumprissem com os propósitos de Deus para eles. Mas o que Jesus conta na história? Ele diz que os lavradores olham e falam: esse é o filho, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, porque assim a vinha vai ser nossa. E aí o texto, Jesus na história diz que eles matam o filho e jogam ele para fora da vinha. Jesus, ele é morto, crucificado fora da cidade de Jerusalém, ok? E aí ele diz, o que o dono da vinha fará depois disso? Ele virá com o seu exército, ele vai matar todos aqueles homens que agiram dessa forma e ele vai colocar a vinha nas mãos de outros. Então veja, a vinha aqui representa o reino de Deus. O reino de Deus, ele foi confiado, ok, ao povo de Israel, ele foi confiado aos líderes religiosos do povo de Israel que deveria orientar e dirigir a nação de Israel para que ele vivesse como o povo do reino. Eles não fizeram isso e eles não aceitaram a exortação dos profetas. Quando os profetas foram até eles, corrigindo, falando, chamando-os ao arrependimento, eles mataram os profetas, eles espancaram os profetas, eles fecharam os ouvidos aos profetas, e aí Deus envia o seu próprio filho, Jesus, e Jesus, João capítulo 1 diz que Jesus vem para aqueles que eram seus, aqui diz respeito aos judeus, e ele diz, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos quanto o reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o que acontece? O que acontece é que a nação de Israel, que tinha esse privilégio de carregar a representação do reino de Deus, perdeu esse direito. O Senhor, através da ressurreição de Jesus, ele veio e ele julgou a nação de Israel e ele tirou da nação de Israel o direito de serem os únicos representantes do reino de Deus, e ele colocou esse direito na mão de um outro povo. Esse povo é a igreja, que é formada, ligada na verdadeira vinha, que é Jesus. Um povo que é formado por gente de toda tribo, língua, povo e nação, o que inclui também os judeus, mas que vai muito além dos judeus. Então, os líderes religiosos ali, quando ouviram Jesus dizendo essas coisas, contando essas coisas, eles entenderam claramente que Jesus estava falando a respeito deles. E eles resolveram, então, agir de conformidade exatamente igual àquilo que Jesus conta na parábola. É interessante, eles não percebem isso, né? Mas na parábola, Jesus conta que o filho foi enviado e os agricultores que receberam, os viticultores, né, que receberam a tarefa de cuidar da vinha e que não queriam devolver a vinha para Deus, não queriam devolver a vinha para o seu dono, né, queriam permanecer como donos da vinha, viram o filho e disseram, esse é o filho, vamos matá-lo. Então veja, eles estão tão cegos que eles percebem que a parábola que Jesus está contando diz respeito a eles, mas eles não percebem que eles estão agindo exatamente do jeito que Jesus diz na parábola que aqueles homens agiram para com o filho do dono daquela vinha. E eles estavam planejando, tramando como eles fariam para matar Jesus. E Jesus é o Filho de Deus. Jesus termina essa parábola dizendo, vocês nunca leram nas Escrituras o que está escrito? A principal pedra, a pedra angular foi aquela que os construtores rejeitaram. Esse é um outro texto que é um texto de juízo. Por quê? Porque a pedra angular é a pedra principal de uma construção, é Jesus. E o texto está dizendo para a gente que os líderes de Israel rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram a pedra angular. Isso veio como juízo sobre a vida deles. Então, aqueles homens estão tão cegos que eles não conseguem perceber pela sua religiosidade, pela sua soberba, pela sua arrogância, que eles não conseguem perceber que eles estão fazendo exatamente aquilo que Jesus descreve na parábola que aqueles viticultores fizeram com o filho do dono, tramar para ver como eles fazem para Jesus. Mais uma vez, como eles querem
o apreço das pessoas, eles são hipócritas, ok? Eles realmente não expressam qual é a realidade e a verdade do coração deles, eles querem se aparentar para as pessoas, para a multidão, como se eles reconhecessem Jesus como um profeta, ou mesmo que eles reconhecessem Jesus como um Messias, mas eles estão por detrás dos panos, na verdade, querendo botar fim na vida de Jesus, e eles começam a tramar, então, como fazer isso. Como eu falei na exposição do capítulo 11, a partir do capítulo 11, essa tensão de Jesus, em Marcos, né, essa tensão de Jesus com os líderes religiosos, ela vai aumentando cada vez mais, até que isso culmina na prisão de Jesus, na sua crucificação, no seu flagelo, crucificação e na sua ressurreição. Isso é assim também nos demais evangelhos. Então você tem uma tensão aqui. Essa tensão no evangelho de Marcos, na verdade, ela está acontecendo de acordo com a narrativa de Marcos, desde lá do capítulo 3, e ela vem só crescendo, ela vem só aumentando. Então, essa é a realidade daquilo que nós encontramos presente no que diz respeito à vinda do Messias e à postura da nação de Israel para com o Messias. Até hoje, a maioria dos judeus não reconhecem Jesus como Messias. A maioria dos judeus acham que Jesus... Alguns acham que ele foi um profeta e muitos acham que ele foi meramente um falso profeta, na verdade, e eles não reconhecem Jesus como Messias, mas todo judeu que reconhece Jesus como Messias, então esse judeu ele é convertido pelo Espírito Santo e ele é colocado novamente na videira, que não é Israel, é Jesus. A videira verdadeira não é Israel, a videira verdadeira é Jesus. Então, a partir disso, deixe-me fazer algumas considerações para nós aqui. Então, eu tentei mostrar para você a história e a situação do texto dentro do seu contexto e dentro do seu momento histórico específico. A gente sempre deve ler a Bíblia assim, ok? A gente primeiro precisa entender o que é que o texto está dizendo dentro do contexto histórico em que ele foi escrito. O primeiro contexto do texto sempre é o contexto histórico. E depois a gente deve tirar então as aplicações disso para a nossa própria vida. Então veja, eu quero fazer então algumas considerações com vocês aqui nesse momento para essa perspectiva do que o texto nos mostra relacionado a nós agora que estamos aqui. Lá, quando esse texto foi escrito, Jesus estava vivo, ele estava falando com aqueles homens. Agora nós estamos vendo esse texto 2000 anos depois que Jesus ressuscitou. Ele já morreu e já ressuscitou, e ele está vivo e ele continua vivo. Como é o efeito dessa verdade, desse texto para a nossa vida hoje? Para a sua vida, para a minha vida hoje, e para a vida de pessoas que vivem no contexto em que nós estamos inseridos, no contexto que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, que é muito importante, é a nação de Israel, a nação, talvez alguns de vocês aqui vão ficar bastante surpresos com isso, e talvez alguns até bastante assustados com isso, porque no meio evangélico a gente tem muito ensino focado na nação de Israel, a nação de Israel que eu estou falando atual, nação geopolítica de Israel, que vive lá na Palestina agora, ok? Eu quero dizer para você que Deus não tem nenhum compromisso com essa nação, além daquele compromisso que ele tem igualmente com todas as demais nações da terra, ok? Muitas igrejas têm um foco em cima da nação de Israel, como se as coisas que fossem acontecer com a nação de Israel fosse preponderante para a gente entender o desenrolar das realidades de Deus dentro da nossa história. Não tem. O compromisso que Deus tinha com a nação de Israel foi cumprido. Ele realizou, ele cumpriu, e nós vamos ver isso ainda aqui mais para frente no Evangelho de Marcos, ok? Aquele compromisso de aliança que ele tinha com Israel, ele cumpriu aquele compromisso, e essa geração de Jesus é uma geração que abdicou o direito que eles tinham com relação à perspectiva de qualquer bênção além da aliança. Como Deus tem uma aliança com Abraão, Gálatas nos diz isso, aqueles que são da fé são filhos de Abraão, isso inclui os judeus também.
e assim como inclui os gentios, por isso que eu estou falando dos judeus, ok? Ou seja, os da fé é que são filhos de Abraão. Então, eu acredito nisso assim. Quando eu leio Romanos capítulo 9 a 11, eu consigo perceber ali que Paulo descreve para a gente que haverá um momento em que a nação de Israel, ou seja, os judeus, ok? Vão experimentar um poderoso mover de avivamento de Deus na vida deles, e muitos judeus vão se converter, e por isso eles vão ser enxertados novamente na oliveira. A oliveira é uma outra árvore que é um símbolo de Israel, ok? Assim como a videira verdadeira é Jesus e não Israel, a oliveira de Deus não é a nação de Israel, é Jesus. Então, quando isso acontecer, muitos judeus vão se converter, e porque eles vão se converter, eles vão ser inseridos de novo na oliveira verdadeira que é Jesus, eles vão ser ligados de novo na videira verdadeira que é Jesus. É muito importante você entender que isso não tem a ver com uma perspectiva política para a nação de Israel, ok? Então, muitas igrejas cristãs no Ocidente, elas são dirigidas por um conceito chamado dispensacionalismo, que faz com que a nação de Israel ela ganhe um destaque que as escrituras, na verdade, não dão para ela, no final dos tempos, que, na verdade, as escrituras não dão para ela, ok? Não dão para ela. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o sistema judaico, ele foi julgado por Deus em Cristo Jesus. O véu foi rasgado. É uma tolice, desculpa a expressão, irmãos e irmãs, mas é uma tolice esse negócio de igrejas que ficam esperando a reconstrução do templo de Israel para voltar o sacrifício ser feito no templo. Isso é um absurdo. Veja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não vai voltar atrás, as coisas no reino de Deus só avançam. Deus não vai voltar para um sistema de sacrifício feito num templo para que as pessoas sejam aceitas e perdoadas por ele. Isso já acabou, isso já passou, isso não vai voltar. Isso teve um fim em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus deu a vida dele na cruz. O véu foi rasgado, Deus rasgou. Essa palavra, rasgar o véu, é a mesma palavra que aparece no batismo de Jesus quando diz que os céus foram abertos. É a mesma palavra. Assim como Deus rasgou os céus para que o Espírito Santo descesse com poder sobre Jesus, Deus rasgou o véu do templo. O templo foi julgado, em 70 o templo foi destruído. Nós não temos que ficar esperando, como povo de Deus, a reconstrução do templo de Jerusalém. Nós não temos que ficar esperando que volte o sacrifício ser feito no templo. Isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo. Jesus morreu numa cruz e ele ressuscitou, ele está vivo. Deus não vai voltar para trás, ele não precisa de nenhum tipo de sacrifício de animal sendo feito para judeu ou por judeu para poder perdoar alguém. Consegue entender isso? Então tire isso da sua cabeça, por favor, tire isso está completamente errado. Isso não é um ensino bíblico, isso não é um ensino correto, ok? Você não pode acreditar nisso. Se você foi ensinado a pensar nisso assim, a ver essas coisas assim, eu quero dizer para você que você foi ensinado errado, ok? Não é o que as escrituras nos mostram. Esquece esse negócio de esperar que o templo de Jerusalém seja reerguido, esquece esse negócio de ovelha vermelha, esquece esse negócio de ficar olhando para Jerusalém, ficar esperando as coisas acontecerem em Israel. As coisas aconteceram em Cristo Jesus. Deus não vai voltar atrás. Jesus morreu, ressuscitou. O reino de Deus chegou. O véu foi rasgado. Ele não vai ser costurado de novo. Deus não vai costurá-lo. Não há mais impedimento algum entre nós e o Santo dos Santos. Então você precisa entender isso. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que na nossa religiosidade, nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos resistentes hoje ao governo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, assim como aqueles homens foram resistentes ao governo de Jesus presente, humanamente falando aqui, na vida deles. Ok? Muitas e muitas vezes a gente acaba dando mais valor às nossas liturgias, a nossa tradição religiosa, do que a voz do Espírito Santo, do que a direção do Espírito Santo na nossa vida. Lembre-se, o ministério não é seu, o ministério não é meu, a igreja não te pertence, a igreja não me pertence. O reino de Deus, olha o nome, reino de Deus, o reino de Deus é de Deus, ok? Então, toda e qualquer denominação, presbiteriana, nazarena, Assembleia de Deus,
pentecostal, tradicional, seja qual for, toda e qualquer denominação, quando começa a achar que tem direito de domínio sobre o reino de Deus, que essa denominação é a certa, que essa denominação é que sabe qual é a verdade, que essa denominação começa a dizer tem que ser feito do meu jeito, se não for do nosso jeito, então não é de Deus. Essas pessoas estão querendo tomar a vinha, essa denominação está querendo tomar a vinha, ou seja, tomar o reino de Deus para si. O reino de Deus não é da igreja presbiteriana, o reino de Deus não é da igreja metodista, o reino de Deus não é da igreja católica, o reino de Deus não é da igreja pentecostal, o reino de Deus não é da igreja do Nazareno, o reino de Deus não é da Assembleia de Deus, o reino de Deus não é de qualquer igreja, com qualquer nome, de qualquer denominação, ou de qualquer igreja independente. O reino de Deus é de Deus. A igreja, as pessoas são a igreja, as pessoas é o povo de Deus, as pessoas compõem o reino de Deus. Eu não estou aqui sendo contra as denominações, ok? Eu estou ligado a uma denominação, eu não estou dizendo que a gente tem que sair das denominações, que a gente tem que sair da igreja, não é isso que eu estou dizendo, da igreja institucional, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as instituições em si, elas não detêm o reino de Deus, ok? Elas são odres, elas são instrumentos, elas são a melhor palavra é essa mesmo, odres que carregam o vinho do reino, ok? Elas são estruturas humanas através das quais o reino de Deus deve se mostrar. Mas quando qualquer denominação, seja qual for, qualquer igreja local, seja qual for, começa a dizer que eles têm o domínio sobre a vinha, então nós estamos querendo tirar a vinha das mãos de Deus. Nós estamos querendo tirar a vinha das mãos do Senhor Jesus, do Filho. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos vivendo num momento da história, eu tenho uma grande convicção a respeito disso, é uma convicção no meu coração. Nós estamos vivendo num momento da história em que Deus está corrigindo a sua igreja, em que Deus está preparando a sua noiva, a noiva do Cordeiro, em que Deus está enchendo os cântaros de óleo das virgens. A palavra de Deus nos diz que a igreja que vai se encontrar com Jesus será uma igreja ataviada, sem mácula, sem ruga, pura, santa. Eu creio que nós estamos vivendo num momento em que o Espírito Santo está trabalhando isso na vida da igreja. Ele está fazendo dois trabalhos. Por um lado, ele está fazendo um grande e poderoso mover no mundo de avivamento, onde muitas pessoas estão sendo alcançadas, onde o reino de Deus começa a ser novamente proclamado, não apenas com sabedoria humana, não apenas com teologia, não apenas com palavras, não apenas com argumentos, mas com demonstração de poder. Então ele está agindo numa perspectiva no mundo, fora, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas por outro lado, o Espírito Santo está trabalhando internamente na vida da igreja. São as cartas de Apocalipse para as 7 igrejas. Ele está corrigindo os nossos erros como igreja, ele está corrigindo os nossos pecados como igreja, porque ele não vai vir para uma igreja cheia de mácula, ele não vai vir para uma igreja impura, ele não vai vir para uma igreja morna, ele vai vir ao encontro de virgens que estão com as suas lâmpadas cheias de óleo, as virgens que estão com óleo pela metade, ou seja, aquelas pessoas que compõem o povo de Deus e que não têm uma vida que anseia pela plenitude do Espírito, que busca ansiosamente uma vida na presença. Essas pessoas, elas não vão entrar nas bodas do Cordeiro, ok? Não, eu não estou julgando ninguém aqui, eu estou dizendo aquilo que as Escrituras nos dizem. Há uma parábola de Jesus em Mateus que diz que Jesus veio, o noivo veio, haviam 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, as prudentes estavam com óleo cheio,
elas tinham óleo de reserva, as nécias não tinham, e quando disseram o noivo chegou, venham para a festa do cordeiro, venham para as bodas do cordeiro, as nécias queriam que as prudentes dessem um pouco do óleo para elas, disseram, não podemos dar para vocês, porque vai que falta para a gente, vão e comprem, e aí elas foram tentar resolver a vida delas de intimidade com o Espírito Santo, de serem cheias do Espírito Santo na última hora, e não deu tempo, elas ficaram para fora. Não vamos brincar de ser igreja, não vamos brincar de sermos discípulos de Jesus. Nós não somos donos da vinha, a vinha pertence ao Senhor, nós somos parte que compõe a noiva do Cordeiro, e para que a noiva do Cordeiro esteja linda, ataviada, bonita, maravilhosa, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida, nos podando, cortando coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, nos limpando com a sua palavra. Vamos orar e vamos pedir por que o Espírito Santo nos encha com a sua presença, nos encha com o seu fogo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha, traz agora sobre cada um daqueles que estão me ouvindo aqui, a começar de mim mesmo, um batismo de fogo. Fogo que queime toda a erva daninha do pecado, fogo que queime toda a complacência da carne, fogo que queime toda a ideologia religiosa, em nome de Jesus, que o teu reino venha, incendeie no Senhor. Nós queremos andar como labaredas vivas do Senhor, pelas ruas da nossa cidade, queremos estar incendiados por ti dentro das nossas casas, queremos nossos casamentos cheios do fogo do Senhor, queremos nossos filhos cheios do fogo do Senhor. Espírito Santo, vem e batiza-nos com fogo, fogo de santidade, fogo de poder, fogo de pureza, em nome de Jesus. Faça isso na vida de cada um de nós que aqui estamos, e faça isso na vida da tua igreja, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor, cheios da tua vida, cheios do óleo do teu Espírito, Senhor, e assim possamos entrar nas bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Nós não queremos ser os viticultores que querem ficar com aquilo que é do Senhor nas nossas mãos. Nós queremos ser aqueles que receberam de ti a confiança para cuidar de algo que é teu, e que estaremos diante do Senhor para devolver a ti aquilo que lhe pertence, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, ok, era isso que eu tinha para nós hoje, ou que o Espírito tinha para nós hoje através de mim. Então, deixe-me falar aqui um pouquinho, ainda tem um tempinho aqui, deixa eu cumprimentar algumas pessoas que entraram depois que eu cumprimentei a última pessoa que entrou, para eu tentar dar um oi para todo mundo que está aqui. Fala, Gustavo, muito bom ter você aqui comigo, brother. Olá, Bruno. Bruno é meu aluno atual no seminário, Gustavo foi meu aluno também já no passado, muito bom ter vocês aqui. Olá, Icleia, que legal que você está aqui. Zezé Ferreira, bem-vinda. Oi, amor, Su está aqui com a gente, muito bom. Zezé, amiga da Brígida, que legal, Brígida, que ela está aqui com a gente. Olá, Dinha, muito bem-vindo. Oi, Norma, que bom que você também conseguiu entrar. Oi, Nilce, João, bem-vindos. Fala, Gava, bem-vindo também, muito bom ter você aqui. Marcos Miraca, bem-vindo. Olá, Tiago, Tiago, é isso? Ou Tiago, Diego, não sei. Em nome de Jesus, seja bem-vindo aqui, é muito bom ter você aqui com a gente também. Olá, Antônia, bem-vinda, querida. Se você entrou, eu já estava falando, eu quero lembrar a você que as lives ficam salvas aqui no IGTV, ok? Da CP Vinhedo, aqui no Instagram. Fica aqui no nosso feed de notícias, é só você entrar nela depois, logo que acabar aqui, você que tem condições de assistir tudo, assistir pelo menos a parte que você não viu, até a parte que você viu. Ok. Aleluia. Olá, Eliana, bem-vinda também, muito bom ter você aqui. Deixa eu ver aqui um comentário do Gava aqui. É verdade, Deus é o amor, relacionamento sem pregar regras e verdades absolutas. Ok, vamos lá. Amém. Isso aí, Brígida. Glória a Deus. Acho que eu cumprimentei todo mundo.
Ah, o Arlindo entrou aqui. Olá, Arlindo, bem-vindo. Que legal que você conseguiu chegar a tempo de pegar um pouquinho ainda da live. Sim, eu também coloco na plataforma lá, o Gustavo. Ele vai para lá também. Eu sempre coloco nos dois. Lá está um pouquinho atrasado, mas aos poucos está entrando lá, ok? Tá tudo lá na plataforma também. Então fica salvo aqui e vai lá pro meu canal no YouTube, na plataforma do Reino. Pessoal, começamos a semana, hein? E começamos com tudo. Eu espero você aqui amanhã às 18 horas. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma boa noite, um bom descanso. Amanhã às 18 horas, com a graça de Deus, nós estamos juntos aqui novamente. Beijo no teu coração. Fui.